Aleluia! Tome o teu assento. Eu quero dizer que a Páscoa, ela representa uma nova realidade para a humanidade. Sexta-feira fechou-se um ciclo terreno de Jesus, mas em 3 dias, Deus abre a nova possibilidade para a humanidade, onde Ele despojou os principados, potestades, forças e dominadores, para nos dar autoridade, para nos entregar a possibilidade de reescrever a história, e essa história começa sendo reescrita pela minha vida e pela sua vida. Você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade? Amém, amém, amém. Você sabe que os 4 evangelhos, eles não têm a palavra esperança. Você não vai encontrar a palavra esperança nos 4 evangelhos. Por quê? Porque a esperança estava andando no meio do povo. A própria esperança estava ali. Tentaram matar a esperança, mas ela ressuscitou. Uau! Olha só, eu quero compartilhar rapidamente aqui um princípio com você, que se encontra em Provérbios 22, 29. É um texto muito conhecido, que eu gosto muito dele. Esse texto já me norteou em muitos momentos da minha história com Jesus, e realmente eu tive muitos insights e direções e resultados em cima desse princípio que eu vou ler para você agora. Provérbios 22, 29, ele vai dizer assim, olha: vês a um homem perito na sua obra. O que é um perito? Alguém que domina o assunto, alguém que é uma autoridade sobre aquilo que se fala, alguém que tem experiência, alguém que experimentou, alguém que fez a coisa acontecer por meio daquilo que ele apresenta para você como um produto, como uma direção, como uma verdade. E o texto de Provérbio vai dizer que essa pessoa não ficará entre os de posições inferiores, ele será colocado diante dos reis. Nós estamos diante de uma comunidade de reis e sacerdotes, inseridos, situados na comunidade das nações, para as nações. Então entenda uma coisa, você precisa de passar por um processo de renovação mental, senão você vai estar dentro do reino, vivendo a mesma vida que tinha antes de entrar no reino. A maioria dos cristãos passam por problemas, porque na verdade não são problemas provocados pelas crises, ou pelo próprio Deus, ou até mesmo pelo próprio inimigo, mas é um problema de renovação mental. Diga comigo, eu só posso provar de uma vida abundante. Diga comigo, eu só posso provar de uma vida abundante nas áreas em que a minha mente é renovada. Sem renovação mental, não tem vida de acesso. Eu vou continuar dentro do reino com o mesmo software de uma mentalidade que estava antes do reino. Há uma transição de ethos, há uma transição de pensamento, há uma transição de DNA, quando eu entendo a palavra de Deus e começo a vivê-la de forma íntegra. Para eu poder ter acesso às coisas de Deus, eu tenho que experimentar por meio de uma substância chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que o buscam creia que Ele existe. O texto me chama a atenção, por quê? Porque quando você olha para a comunidade judaica, quando você olha para o povo judeu, você vê que eles entenderam esse princípio muito bem. Por quê? Porque há uma bênção da autonomia sobre o ser humano. Você tem o DNA da autonomia. O problema às vezes está na estrutura de mentalidade. Mas Deus fez o homem para que o homem tivesse domínio, para que o homem governasse. E o primeiro governo a ser exercido tem que ser sobre a sua própria vida. Tem que ser sobre a ordem das suas emoções, a ordem no seu físico, a ordem nas suas finanças, a ordem no seu fator existencial. Quando você começa a colocar ordem dentro dessas perspectivas, espere, a produtividade vai te alcançar, você não precisa correr atrás dela.
porque o Senhor está de olho naqueles que ordenam o seu caminho. Quando você pega os judeus, eles têm a maioria disparado dos prêmios Nobel. Quando você olha para a nação americana, praticamente um bom percentual, não me lembro agora assim, eu não vou falar porque eu não estou com precisão, mas um bom percentual significativo da economia americana se encontra nas mãos dos judeus. Quando você olha para Israel, as maiores startups do mundo se encontram nas mãos do povo judeu. Eles são referências em universidades, eles são referência em conhecimento, eles são referência em teologia, eles são referência na agricultura, eles são referência no mundo dos negócios, eles são referência em comunidade como um todo, eles são referência em vários aspectos, tanto é que o nosso relógio espiritual está apontado para Israel. O que acontece em Israel volta-se para o mundo inteiro. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo que eles investem, eles se tornam referência. Eu vim aqui nessa manhã para dizer que Deus está te dando uma palavra para você se tornar uma referência por meio daquilo que você faz. Quem está aqui comigo, diga amém. É tudo uma questão de investimento, é tudo uma questão de renovação mental. Não é que Deus tem os seus prediletos, mas tem pessoas que preferem Deus como o seu predileto. Pastor, mas como eu faço isso? Eu já estou caminhando para o final aqui para poder fazer você entender. Você precisa de investir em conhecimento teórico, estude. Você precisa de investir em conhecimento prático. Troque trabalho por conhecimento. Isso é uma das características do povo judeu. Eles se submetem a trabalhos para poder aprender novas profissões voluntariamente. Terceiro, você precisa de investir em conhecimento espiritual. Você tem que entender que existe um mundo espiritual à nossa volta. E quarto, invista sementes poderosas nos seus negócios, porque afinal de contas, toda provisão, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. Eu tinha um projeto, eu tenho, e esse projeto eu comecei o ano passado, com uma semente. Eu fiz tudo isso que eu estou te falando, e eu comecei a aplicar sementes no mundo espiritual em prol do projeto. Eu sei que talvez não seja muito para alguns, mas para mim é bem significativo. Esse projeto em um ano cresceu quase 15 vezes mais, por causa de um investimento financeiro em cima daquele projeto, porque todas as vezes que eu abro mão daquilo que me sustenta no reino físico, para ser sustentado por aquilo que mantém todas as coisas debaixo do seu poder, eu chamo a atenção de Deus e Ele se volta para mim. Ele começa a olhar para mim. A minha pergunta nessa manhã é: será que Deus pode investir em você? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Então a semente que você vai fazer hoje, debaixo dessa palavra, é uma semente para prosperar o seu negócio. Eu vim aqui para falar para você que nesse domingo de ressurreição, Deus está falando: eu vou te tornar um perito, uma referência, um nome, uma luz, um lugar para nortear pessoas perdidas por meio daquilo que você faz. Eu espero um pouco mais de entusiasmo. Você que está em casa, por meio daquilo que você faz. Ora, nós não fomos jogados no planeta para uma aventura, nós fomos lançados, criados, gerados para termos responsabilidade e colocarmos o planeta em ordem. Onde está o povo que vai colocar o planeta em ordem aqui? É isso. Então pegue a sua semente agora aí, pegue o seu envelope, e
faça um voto com Deus. Pastor, estamos na pandemia, não tem momento melhor para você desafiar a Deus para entrar no seu negócio do que em tempos de crise, para que você veja que é Deus que interviu, que é Deus que fez acontecer. Agora, é claro, isso não é uma palavra para todos, isso é uma palavra para quem crer. Se creres, verás a glória de Deus. Por tudo que a igreja passou, de 2000 anos até aqui, ela nunca deixou de avançar. A questão não é que nós não estamos vendo a igreja avançar, a questão é, quem está avançando com a igreja? São aqueles que creem, são aqueles que lançam o pão sobre as águas, são aqueles que realmente abrem mão muitas vezes daquilo que é a sua segurança, para se colocar na mão daquele que pode nos segurar em todo o tempo.